Olá, eu sou Milton Krenit e esse é o Envelhecer, podcast que a gente fala de longevidade, diversidade, sexualidade, enfim, da nossa existência. Gente, hoje eu tenho uma novidade muito boa. A partir do episódio de hoje, a gente tem o apoio da SBGG São Paulo, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, para fazer com que essa mensagem, a maneira como a gente pensa, planeja e reflete sobre o envelhecimento, chegue em mais pessoas. Então, só tenho que agradecer a SBGG São Paulo por esse apoio e agradecer também o apoio da Trevo, que desde o começo está apoiando o podcast, também na divulgação, na reflexão e, enfim, para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Pensando no tema de hoje, eu queria perguntar para vocês, por que falar em velhices LGBT? Na verdade, para quem fizer essa pergunta para vocês, para mim, para o meu convidado, eu respondo, por que não falar? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre possibilidade de existência, sobre velhices LGBT, sobre a questão da diversidade mesmo na nossa sociedade hoje. Então eu vou falar com uma pessoa muito querida, vou falar com o Luiz Baron. O Luiz Baron, ele é presidente da Associação Eternamente Sou, que é uma associação aqui que existe aqui na cidade de São Paulo, voltada para pensar políticas, centro de vivência, entre outras atividades para as velhices LGBT, e também é criador do canal Tô Passado. Luiz, bem-vindo. Obrigado, querido. É uma honra estar aqui contigo. Você sabe que além de achar você um baita médico, um querido, um sujeito difusor de ideias novas e de novas possibilidades, além de tudo é um gato, um amigo querido e um super colaborador da Eternamente Sou. Obrigado, Luiz. E a gente já está junto nesse todo tempo, parceiro, e eu adoro tudo que você faz. E a recíproca é verdadeira, viu, Milton? Não é puxação aqui, não, velho. É verdade. Obrigado. Luiz, eu acho que para o pessoal te conhecer, eu acho que eu conheço um pouco da sua história, hoje eu vou me aprofundar, conhecer mais um pouco de você, até para a gente entender como que você chega no movimento LGBT. Queria saber da sua trajetória, como que foi para você esses últimos anos, como que você viu o movimento LGBT crescer e tomar a posição que tem hoje. Eu tenho uma longa história, não como ativista, aliás, não como militante, mas como ativista eu tenho uma longa história, né? Eu estava naquela passeata da Vieira de Carvalho em 1980, depois com o advento da HIV/AIDS, eu passei a trabalhar num grupo em 1990, se eu não me engano, no Grupo Pela Vida de São Paulo, porque era uma preocupação minha. Eu sempre achei que se isso não chegasse em mim, chegaria aos meus amigos. E aí teve todos os anos 90, que foi sempre uma questão. Em algum momento eu me afastei dessa militância, mas nunca me afastei do ativismo. E aí o tempo passou, eu voltei a primeira parada eu estava lá, a 17ª eu estava lá, enfim, eu sempre achei que a presença poderia ser discreta, mas necessária em todas as atividades que pudessem dizer respeito à minha sexualidade, à minha identidade e à do meu grupo e os meus pares, né? E aí fico mais velho, né? Você está com quantos anos? Eu estou com 62 anos agora, com muita alegria. E a velhice, curiosamente, foi uma percepção de fora, né? Existe um livro da Simone de Beauvoir que fala sobre isso, que é a velhice é uma percepção de fora para dentro, né? Alguém olha para você, reconhece você como uma pessoa velha, ou envelhecendo, já na beira da velhice, e aí você se dá conta de que é com você isso, né? Isso aconteceu comigo. Porque a gente não vai dormir com 59 e no dia seguinte acorda com 60. Não, você não acorda idoso. Hoje a OMS diz que eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 60 anos. Certo? Não é assim. Isso é uma construção, né? Como tudo é. Apesar que eu tenho minhas teorias sobre a velhice, porque outro dia a gente estava conversando, né, e alguém me falou assim, porque aquela pessoa ficou velha e ranzinza. Eu falei, não, ela sempre foi ranzinza. Ela só ficou velha, então vamos separar. Vamos separar. Eu continuo sendo o mesmo homem que eu sempre fui, né? Continuo sendo, claro que eu evoluí, algumas coisas eu evoluí, não sei se tenho sabedoria, mas maturidade e experiência eu tenho, então sou uma pessoa experiente. Mas o fundo do Luiz continua o mesmo, está aqui presente, entendeu? Estou aqui conversando com você. E nisso que você falou, né, Luiz? Você envelheceu, fez de um dia para o outro da OMS, você virou uma pessoa idosa e você se deparou, porque ao longo da vida, e como pessoa LGBT, você se deparou por vários preconceitos ou discriminações. Sim. E chega agora com a deparação com o idadismo,
né? O preconceito etário. E a gente até conversou uma vez numa mesa que a gente estava, e você falou disso, sobre talvez não sentir tanto a LGBTfobia, mas hoje sentir mais o idadismo do que a LGBTfobia. Como que é isso para você? Então, a questão idadista, ela joga não só o LGBT, como qualquer pessoa hétero, tal, dentro de volta para um armário. Elas querem empurrar você para dentro do armário. Só que a gente já saiu há muito tempo. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande e rejeita a possibilidade de voltar para qualquer tipo de armário. Eu ouvi uma coisa de um colega de trabalho hétero que estava fazendo uma palestra junto comigo. Ele falou: Luiz, eu tenho a sensação de que me jogaram para dentro do armário e que eu vou ter que sair do armário, porque eu fiquei velho. Né? Então, você vê como essa questão do idadismo é muito complexa e muito cruel. Ela joga as pessoas num universo que essas pessoas não pertencem, que ela não gostaria de ela não gostaria de estar, e que ela não pertence na realidade, porque a velhice não é um estado clínico, sociológico. A velhice é uma coisa sua, pessoal, em que em algum momento eu vou ficar muito velho, em algum momento eu vou ter problemas de saúde, em algum momento eu vou morrer. Como um ciclo da vida. Como um ciclo da vida. A vida é um rio. Sim. Não é essa comporta que enche, de repente esvazia. Não. Vai seguindo. Eu estou me preparando para a finitude. Certo? Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de viver tudo que eu tenho direito agora. E não vai deixar também as pessoas te colocarem no armário não. E você ser invisível numa sociedade que quer te tratar como invisível, né? Sim, que faz questão. E não, às vezes, quando a gente fala tratar como invisível, as pessoas não entendem muito esse conceito. Não entendem porque falam, mas meu avô é legal, eu adoro meu avô, tá? Mas eu não sou avô de ninguém. Eu tenho tesão. Se você vier falar comigo, se você for gatinho, legal, se você encostar na minha jovem, perna, sabe? Não vem falar, não vem pegar no meu braço. Outro dia eu falei isso lá numa palestra lá no Hospital das Clínicas. Eu falei assim, alguém passou a mão no cabelinho de uma senhora, no cabelinho branco. Eu falei, não vem passar a mão no meu cabelo não, porque eu vou achar que você está me cantando. Você sabe que isso é uma coisa que a gente tem que aprender na geriatria no dia 1, porque a nossa sociedade, o que ela faz com a pessoa idosa? Ela infantiliza. Então ela vai, por exemplo, esse médico que você falou, passou a mão no cabelo da pessoa idosa, achando que isso era um carinho. Mas ele ele esquece que essa pessoa tem sexualidade, ela tem desejo, ela pode ter libido, né? Inclusive que ela pode não gostar que passe a mão no cabelo dela. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vai envelhecendo, as pessoas é muita gente, mas algumas pessoas acham que você está à mercê de qualquer coisa. Né? De um carinho. Então eu posso fazer porque você vai receber bem. Né? Que está à mercê de uma pessoa chegar para você e falar, olha, eu posso fazer sexo com você, mas eu vou te cobrar. Sabe? Você está à mercê de gente que está aquém ou além das suas possibilidades como pessoa, como intelecto e tudo, e acha que só o fato dela existir para você, ela já completa a sua existência. Porque tudo isso é relação de poder. Relação de poder. Exatamente. Porque quando a gente é jovem, a minha fala já vem embutida num poder, e daí eu vou envelhecendo, a sociedade vai tirando esse poder da sua fala. Né? Sim. Milton, a gente vive numa sociedade onde a juventude é uma moeda de troca muito poderosa. Eu sempre falo isso. Mas muito poderosa. Ela, pior para a nossa comunidade, né, Luiz? Pior para a nossa comunidade. Porque, por exemplo, o que a juventude tem a oferecer? Muito. Mas nada mais do que uma pessoa idosa tem para oferecer também. Saca? Porque, por exemplo, em termos de potência de trabalho, falar de mim, cabotino, tá certo? Agora você fazer uma cabotinagem. Eu trabalho muito, produzo muito, gosto muito de trabalhar, gosto de namorar muito. Eu tenho um namorado agora que eu vou até mandar um beijo para ele. E gosto muito de estar com ele, gosto muito de namorar. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho muitas coisas para fazer. Exato. Sabe? E você não vai voltar para esse armário que não querem vou te voltar. colocar. E outra coisa, também é uma escolha minha fazer tudo isso. Porque ninguém é obrigado a ficar velho e também tem milhões de atividades. A pessoa pode não querer. Eu posso querer ir para a praia, como eu quero, e não fazer mais nada. O Diego fala isso, né, nosso amigo, falando que às vezes a gente cria uma pressão para que todas as pessoas idosas vão ter que pular de paraquedas ou andar de moto, mas não, cada um vai fazer o que quiser, né? A gente vai, eu falo que a velhice pode ser ativa, passiva, flex, do jeito que ela quiser. Exato. Tá certo? O que a gente não pode é criar mais um preconceito para a pessoa idosa.
partindo do pressuposto que se ela não faz determinadas coisas, ela não... Ah, você não está muito legal na sua velhice. Pô, outro preconceito. Mais um, né? Mais um. Então Certo. a gente fala de sorofobia, de LGBTfobia, agora idadismo. Idadismo, e dentro das questões etárias, dentro do próprio grupo etário, esse velho é preguiçoso. Eu não vou sair com ele porque dos meus amigos ele é o mais preguiçoso. Não. O cara não está afim. Exato. Simples. Entendeu? Então que a velhice seja o que a pessoa quer que ela seja. Agora, existem caminhos para que a velhice possa ser melhor, possa ser mais adequada fisicamente, cuidados de saúde, atividades físicas, atividades intelectuais. Isso torna uma pessoa, quando ela vai ficando mais velha, torna provavelmente a sua saúde melhor. Agora, é uma escolha. É uma escolha. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso botar tudo na culpa do indivíduo, Não. né? Se eu não dou condições, se a sociedade não tem centro de vivência, e aqui a gente falando de velhices LGBTs solitárias, se eu não tenho condições de socializar. Gente, olha, voltando para a questão das velhices LGBT, a gente quando fala na Eternamente Sou, em mim, ou nas outras pessoas que eu conheço, a gente fala sobre tangência de problemas, ou de questões, vamos melhor assim. Tangência de questões. A questão da identidade e da sexualidade junto da questão da idade. Certo? Então eu digo que a gente trabalha, a gente, quando eu falo Eternamente Sou, e as pessoas que eu confio, que eu gosto, como você, por exemplo, a gente trabalha num fio de navalha aí muito delicado. Né? Porque quando você consegue fazer que a autoestima de determinada pessoa melhore um pouco em função da sua sexualidade, vem a velhice. Né? Então, quando se fala, por exemplo, eu sempre digo que eu não sou parâmetro do velho gay. Não sou mesmo. Por quê? Porque Milton, eu estou no alto dos privilégios da existência. Eu fui um rapaz bonito, loiro, de olho claro, que tive tudo o que eu pude fazer. Minha família era muito pobre, mas eu pude estudar onde eu desejei, eu viajei para onde eu quis, eu fiz o que eu quis. E, inclusive, o dia de hoje meu foi escolhido. Certo? Hoje eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço porque eu escolhi. Agora, isso é raro. Isso é raro, tem gente que não tem esse poder de escolha. Não, além de não ter poder de escolha, por exemplo, o que é uma pessoa LGBTQIA+, que veio para São Paulo, por exemplo, do interior, e que abandonou tudo lá, tá certo, nos anos 70, começo dos anos 80, deixou sua família e veio tentar sobreviver em São Paulo para poder viver sua sexualidade adequadamente. Certo? Essa pessoa provavelmente não conseguiu estudar. Ela teve que trabalhar muito para poder bancar seu aluguelzinho aqui. Onde ela morou. Aonde ela morou. Tá? Então, ela passa um grande período da vida dela tentando sobreviver em São Paulo. E ela chega à velhice. Como que é a velhice dessa pessoa? Igual a minha. Sem suporte social. Sem suporte social. Né? Os amigos que viraram aquela família daquela pessoa também estão velhos. Sim. Porque a gente coloca o grupo LGBT como se fosse uma rocha, como se fosse um grupo único. Mas existe muita particularidade. O grupo LGBT é uma cebola, amigo. Sabe? Quanto mais casca você vai tirando, quanto mais camada você vai tirando, mais coisas vão surgindo. Como é que você pode comparar um homem cis, gay, branco, de olho claro, com a cara de europeu, com uma mulher trans de 70 anos? Exato. Preta. A gente não sabe nem não consegue nem imaginar a biografia, o que essa mulher passou. Não só eu não consigo imaginar, como a maioria da nossa comunidade não imagina. Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Eternamente Sou, uma das funções da Eternamente Sou, com os seminários e com tudo que a gente produz, que você é um super parceiro do nosso seminário, esse ano passado já esteve com a gente, o outro ano também, e quando a gente faz o seminário, é um pouco para trazer isso, falar, olha, essas vidas, elas são dessa forma. Então, a gente traz profissionais com saberes que acrescentem no conhecimento das pessoas de fora. Né? Porque falar sobre questões da diversidade não é apenas falar sobre questões LGBTQIA+. Tem muita coisa. Agora, quando eu trago a questão da diversidade para você, por exemplo, para uma pessoa de fora, que é hétero, cis, que tem 62, 63 anos, essa pessoa pode olhar para mim e falar, isso não me interessa. Interessa sim. Porque a diversidade, a gente tem essa fala, acho que você e eu e mais algumas pessoas, ela colore a existência das pessoas. Eu adoro essa sua fala. Queria que você explicasse pra gente um pouquinho isso. É evidente, Milton. Eu sou uma pessoa que só vi o preto e o branco a vida inteira.
Sou um homem cis, hétero, com criação conservadora, parará, parará. Então, a minha vida é isso. Pá, pá, pá. De repente, eu viro avô. De repente, eu viro avô de um neto gay. De uma neta trans. Se você não tiver o mínimo de colorido, o mínimo de sensação de que são as outras cores que te cercam, ou se você não tiver o mínimo de inteligência emocional no sentido de absorver, você não vai saber lidar com isso. Exato. Você vai rejeitar as pessoas que você ama. Você vai começar a fazer loucuras, como a gente tem visto acontecer, exatamente por não entender que a vida é muito mais colorida do que aquele pão, preto e branco, do que aquele pão, queijo. E você falou isso também, que essa questão de colorir, seja a empresa, a sociedade, o nosso país, isso traz riqueza também. Riqueza, então, é isso que eu falo. Ela traz muito mais do que uma riqueza Não é corporativa. bondade, né? Não, eu não estou aqui para falar para... Inclusive, na época que existia o termo GLS, uma vez eu fui a uma palestra que eu era muito punk rock, amigo. Muito, muito. E eu melhorei bastante agora, ainda sou bonzinho. Mas eu fui a uma palestra e tinha uma mãe lá falando, porque eu sou S da sua... Eu falei, minha senhora, não preciso da sua simpatia, não. Certo? Porque eu não preciso que as pessoas me abraçam, então, mas eu preciso que elas entendam que existem outras formas de existir. Sim. E que isso faz bem para a vida delas. E isso vai enriquecer o nosso país, vai enriquecer as nossas empresas, vai enriquecer a nossa sociedade. Evidente, Milton. Você pega uma empresa, tá? Que traz essa diversidade para dentro da empresa, o que você faz? Você faz seus funcionários se abrirem. Inclusive os funcionários que não fazem parte do grupo LGBTQIA+, produzem mais. E elas sabem que ela tem liberdade para trazer demandas íntimas para dentro, às vezes, de um local de trabalho. Porque se o sujeito falou que eu sou gay, por que eu não posso falar que meu marido, que eu vou me divorciar? Que é isso, que é aquilo? Você entende o que eu quero dizer? Esse colorir o ambiente parece uma palavra panfletária, mas não é uma atitude política. Sim, política, econômica, social. Econômica, social, exatamente. Então, para dentro, quando eu falo isso, voltado para dentro das velhices como um todo, por que eu falo? Eu falo mais para a plateia hétero do que para a plateia LGBT, certo? Que são poucas pessoas nesse sentido. LGBTQIA+, desculpa, amigo, senão quem vai ser cancelado sou eu. E por quê? Porque eu sinto que esse é um universo de pessoas que precisam ouvir um pouco sobre o nosso universo. Sim. Porque há uma demanda de entendimento sobre a diversidade. E que é íntima. E que às vezes as pessoas... ele está me rejeitando, ele é um homofóbico. É homofóbico. Mas porque existe uma formação cultural que ela só vai ser quebrada, esse paradigma só vai ser arrebentado com o entendimento de que a diversidade é um leque gigante e que ela não é nada além do que possibilidade de outras formas de vida além da sua. E remete à primeira pergunta que eu fiz quando eu abri o podcast. Por que falar em velhice LGBT? A gente tem que responder. Por que não falar? Não? Saca? Porque a minha velhice colore a do outro colore a minha. Sim. Você entendeu? É uma via de mão dupla isso. E um exemplo, até para quem às vezes tem dificuldade de se colocar na posição do outro e trabalhar a empatia, quem é da luta anticapacitista fala exatamente isso. Ter uma rampa de acesso vai ser bom para a pessoa que vive com alguma deficiência, mas vai ser bom para você se quebrar a perna. Eu posso andar naquela rampa, Exato. Eu posso preferir andar na rampa. Você entendeu? É para todo mundo. É para todo mundo. Então, é muito doido como as coisas ficaram segmentadas de forma pobre. Sim. Eu sempre digo que a gente vive um momento muito cafona, né? Onde muitas pessoas falam sobre coisas que elas não sabem, enfim. Quem sou eu, né? Eu não tenho formação acadêmica nenhuma voltada para a área de humanas, ao contrário, a minha formação acadêmica é voltada para a área de exatas. Mas eu fico observando que existe uma necessidade de ter opinião sobre tudo, sabe? Então, como dizia... Tem uma menina que eu sigo, um rapaz, enfim, uma drag que eu sigo nas redes sociais, e ela fala assim, ela fala muito de, enfim, e ela fala, não faça isso. Não seja um babaca, não né? Não seja um babaca, Exato. Entendeu? E eu acho que eu sou muito babaca às vezes, mas não é que eu me policie, mas eu estou aprendendo.
Eu acho que todos nós estamos, né? Então a gente É. está nessa rede agora de que posto logo existo, então a gente tem que postar tudo toda hora, mas entender qual é a função da rede social, né? O que que isso está agregando, se isso está gerando angústia, se isso está gerando. Porque a gente, até antes de começar, a gente estava falando que também as redes sociais elas reverberam um pouco dessa cultura de que pessoas vão ter a mesma cara, que vai ter o mesmo padrão de corpo, e só os likes vão vir naquele corpo padronizado, super bonito que o padrão da beleza estipula. Então, Milton, acho que tem um vilão muito forte por trás de todas essas questões e que mantém um determinado status aí de determinadas situações, que é o capital, né, cara? Exato. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente é muito. Muitas das nossas questões, muitas das nossas demandas, muitas das questões estéticas rigorosas que as pessoas têm que ter, ela está muito ligada ao capital. Então, em algum momento, esse capital fala para você: olha, agora você vai ter todo mundo de queixo quadrado, Sim. né? Vai ser todo mundo assim. O velho vai ter que ter aquele cabelo. Modestamente, o meu é bonito, O seu mas tá maravilhoso. eu só nasci assim, gente. Não aconteceu nada. A gente brincou antes, por que eu não nasci rico ao invés de lindo, Rico né? ao invés de lindo. Eu falei o que eu queria nascer os dois, né, É. gente? Mas existe uma questão do capital forte, né, Milton? E existe uma questão do. Você, por exemplo, o que é um gay aceito socialmente hoje? Eu, certo? Cis, branco, que não pareço, segundo dizem, a minha passabilidade por hétero é grande. Sim. E eu não faço nada para isso. Você entendeu? Então, eu posso estar na televisão, eu posso estar não sei aonde, eu posso estar não sei o quê. E aquele que é delicado, que é efeminado, como as pessoas falam, ele é tão bem aceito quanto eu? Ele vai ter a mesma voz, vai ser ouvido. Vai ser ouvido, ele tem que gritar. E daí quando ele grita, as pessoas não ouvem também. Não Isso ouvem. é muito louco, né? Mas hoje em dia já acho que tem umas pessoas gritando, eu não vou citar nomes, mas eu tive a honra de conhecer uma ex-vereadora aqui de São Paulo, que hoje é deputada federal, que é uma pessoa que eu tenho. Eu falo para ela que eu vivi para ver uma mulher trans, preta, ser eleita, com a primeira eleição com a maior votação do Brasil, e agora com a 9ª votação do Estado de São Paulo. Então, eu não vou citar nome, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Eu falo que hoje em dia tem algumas pessoas que já gritam e são ouvidas, porque elas conseguiram, com muita luta, um espaço que é de mérito delas. E um pouco isso, e acho que isso é maravilhoso, é muito simbólico, e você deve ter tido essa experiência na confecção do livro O Brilho das Velhices LGBT. Queria que você falasse um pouco, né, porque para quem não... a gente pode pôr na descrição do vídeo sobre o livro, sobre o outro livro que você escreveu um capítulo sobre sorofobia, mas eu acho que a gente fala da sorofobia em seguida, mas eu queria que você falasse sobre esse livro de narrativas, porque lá no prefácio você fala exatamente isso, porque essas pessoas são pessoas que na livraria você não encontraria a biografia dessas pessoas, mas vocês tiveram a oportunidade de contar a história, ouvir a narrativa dessas pessoas. Então, isso estava lá, esse ouro, tá certo? A única coisa que nós fizemos foi compilar, ter a possibilidade de ouvi-las, a honra de ouvi-las, num período de pandemia. Inclusive, o livro foi escrito em 2020 e 2021. Todos os depoimentos foram feitos virtualmente, através de gravações virtuais. Foram 60 horas de depoimento, 700 páginas. Mas são entrevistas, são narrativas que, curiosamente, as pessoas leem, mesmo as pessoas que, por exemplo, que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+, tudo, elas leem e elas são tocadas. São afetadas. São afetadas. Tá? Por quê? Porque a tangência das relações humanas é muito grande. A tangência das demandas íntimas que eu tenho com as suas são muito grandes. Né? Então, o que fragiliza uma pessoa fragiliza o ser humano. Agora, são pessoas que trazem, além disso tudo, toda a carga de ser quem são e de terem vivido uma vida inteira sendo quem são. E isso que você falou é muito genial e muito psicanalítico também, porque a dor do outro, eu posso sentir a dor do outro também. Exatamente. E isso é maravilhoso, a gente poder ouvir isso e se tocar e tentar ser afetado e mudar e refletir sobre a nossa postura baseado nessas histórias. Exatamente, Milton.
O que acontece é o seguinte, quando você traz essas histórias, essas narrativas, eu queria só pontuar aqui que isso foi feito junto com a querida Sandra da São Judas e o Cadu, maravilhoso, o Carlos Eduardo Henning, da Universidade Federal de Goiás. A gente trabalhou como equipe juntos, a gente colhemos depoimentos juntos e, enfim, a gente fez um baita trabalho juntos, né? Sem eles nada teria acontecido. E a gente aprendeu muito, a gente apanhou muito. Apanhou em qual sentido? Você é muito pequeno. Né? Eu me sentia pequeno, às vezes, em frente da grandeza e da dificuldade que aquelas pessoas enfrentaram. Entendeu? Então, se eu tenho feito um exercício, é de me apequenar, mas não no sentido negativo, de se tornar uma pessoa comezinha, pequena. Não, é de entender que eu represento um ponto num universo muito grande de coisas. Mas isso também, a gente precisa desse tapa na cara. Porque a gente leva a crer toda hora que a gente, eu sou superior, eu sou melhor que todo mundo. Não, é entender que existem outras pessoas, existem outras histórias, tem essas narrativas, então outras possibilidades de vida diferentes da minha. Né? Então isso me fez um cara muito mais legal. Eu gosto mais de quem eu sou hoje. O livro está disponível? O livro está disponível na Amazon, tem um e-book. Que passou por uma revisão agora, a gente vai relançá-lo agora no e-book, mas já tá lá no e-book. Só vou fazer uma correção e ele já vai estar lá. E o livro também está disponível para quem quiser, procura a gente pelo Eternamente Sou no Instagram, que a gente envia o livro bonitinho. É evidente que tem um custo, porque nós somos uma associação pobrezinha e precisamos sobreviver, não é verdade? Para quem está ouvindo a gente, é o brilho das velhices LGBT, assim que acha, né? Exatamente. Que são quantas narrativas, Luiz? São 20 narrativas. 20 narrativas. Nós temos lá as 4 ou 5 mulheres lésbicas, 4 homens gays, são 6 pessoas transexuais, homens e mulheres. Tem poucos depoimentos bissexuais, muito curioso isso, sabia? A gente tem uma dificuldade, na nossa faixa etária, existe uma dificuldade de se entender como bi. Sim. De se reconhecer como bi. A pessoa teve um casamento durante muitos anos e aí ela deixa de ser hétero e ela passa a ser gay. Talvez ela continue sendo bissexual. Até pela própria discussão de invisibilidade bi, né? Exatamente. Não, e também uma coisa geracional, de você não entender. Sim. Binária. Né? Ou eu sou hétero ou eu sou gay. Sim, e hoje em dia, e até o que a gente estava falando sobre intergeracionalidade, a gente aprender com as gerações novas do não binário, do gênero fluido, de outras possibilidades, além do binarismo, né? O pessoal da minha idade fica muito confuso com isso tudo. E eu adoro, porque eu acho genial. As pessoas podem ser o que elas quiserem. Exato. Saca? E isso é maravilhoso, né, Milton? Pô, é o que eu falo, eu vivi para ver, entendeu? Então, você falou para falar um pouco sobre o movimento LGBTQIA+. Eu acho o movimento LGBTQIA+, vou ser cancelado. Eu acho que ele tem grandes progressos. Sim. Tá? Mas não políticos. Por exemplo, hoje em dia as pessoas se casam. Né? As pessoas se casam efetivamente, isso é maravilhoso. Foi um avanço. Né? Eu posso ter filhos. Mas, o ano passado, eu estava morrendo de medo, porque se mudasse o governo, se o governo permanecesse o mesmo, provavelmente nós teríamos um Supremo bastante conservador. E não existe lei. É tudo resolução do Supremo. Então, o Supremo desiste daquilo. Ele resolve mudar aquela resolução. Acabou. Sim. Então, é frágil. Muito frágil. Nossos direitos não estão garantidos. Não estão garantidos. Então, quando eu falo de evolução da comunidade LGBTQIA+, eu falo mesmo de evolução cultural. Né? Onde as pessoas jovens falam, olha, eu não sou binário. E aí, a pessoa fala, eu não sou binária, mas eu sou gay. Eu gosto de homem. Perdão, eu sou binário, mas eu gosto de homem. Um menino que se declara não binário, uma menina, sei lá, eu sempre tenho uma dificuldade ainda. Mas é maravilhoso. Porque não precisa ser nada, ele não precisa ser homem, ser mulher. Ele pode se vestir como quiser. Exato. Deveria ter esse direito. Agora eu tô falando... Só que vem uma regra falando que não pode. Não. E quem que falou, né? Menino veste azul, sabe? Cafona, né, velho? Já foi isso tempo. Disgusting, né? Mas o que acontece é que a gente também está falando de núcleos, de centros. Então, por exemplo, em São Paulo é mais fácil ser
LGBTQIA+, é mais fácil ter uma vida. Eu saio com meu namorado aqui, eu tenho 62 anos, ele tem 42 anos, a gente fica de mão dada, a gente passeia na rua abraçado. Aqui você se sente seguro. Apesar da violência que tem em São Paulo, ainda é um local onde isso pode acontecer. Sim. Mas a gente vive no Brasil. Então, como é ser LGBTQIA+, no alto do sertão, por exemplo? Como é ser LGBTQIA+, no Chuí? Sim. A gente tem que refletir e falar. E se a gente não fala, a gente não muda essa realidade. Muda. A quem interessa não falar é a quem quer manter isso. Quer manter a gente como inimigo, o medo, o ódio. E queria te ouvir sobre... A gente falou um pouco sobre Eternamente Sou. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo, vendo a gente, conhece Eternamente Sou. Então eu queria a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Eternamente Sou, você falar qual que é o papel dela, como que você vê a função da Eternamente Sou na nossa sociedade e em defesa das velhices LGBT também. Bom, eu vou falar a fala institucional primeiro, que é aquela clássica que a gente fala, depois eu vou falar um pouco mais do coração. Institucionalmente, a Eternamente Sou é uma associação voltada para o cuidado das pessoas LGBTQIA+, com mais de 50 anos. Cuidado psicológico, cuidado, enfim, vários cuidados. Que essa é uma população que demanda mesmo. Então, ela nasce em 2017 por uma ideia de alguns profissionais que se juntaram junto com o ex-presidente, e ela é consolidada em 2018 como estatuto. A gente é uma ONG que tem CNPJ, tudo mais. Nós tivemos sede social, ela não foi possível por causa da pandemia, nós vamos abrir uma nova sede social, onde nós teremos atividades de atendimento psicológico, que já acontecem, são atendimentos psicológicos gratuitos, são atendimentos jurídicos também gratuitos, e... Um apoio do serviço social também gratuito. Apoio do serviço social. Nós temos um programa de cesta básica que, infelizmente, foi interrompido em dezembro porque acabaram as cestas básicas. A gente não está conseguindo doação de cesta básica, que é uma coisa tão elementar. Né? Mas vamos conseguir, a gente volta lá, não tem problema. Estamos trabalhando. Então, a gente vai abrir uma sede nova agora em março, no final de março, que é fruto de uma emenda parlamentar, que está toda muito bem documentada e que vai nos dar essa possibilidade durante um ano. A Eternamente Sou já fez 5 seminários de velhice LGBT, que você já teve a alegria, que já nos deu a alegria de participar em alguns deles. E me deu muita alegria de participar deles. Genial. Tem o nosso querido Diego, a pessoa... enfim, tem muita gente envolvida, muito querida, e que leva muito a sério junto com o Sesc São Paulo. Né? A gente está no 5º seminário, esse é o 3º que é feito no Sesc São Paulo. Este ano eu gostaria muito de realizar um fórum regional de velhice LGBT. Aí algumas pessoas falam, por que um fórum? Por que não um seminário? Os dois. O fórum tem características específicas e o seminário tem outras características. A gente pode até depois destrinchar um pouco isso, mas acho que fica bem claro isso, né? De ouvir as pessoas, né? De participação efetiva. O seminário é muito informativo, né? Você senta, fala sobre aquele assunto, as pessoas vêm, batem palma e vão embora. O fórum não. O fórum a gente traz essas questões levantadas no seminário e vamos botar para jogo. Quais são as propostas que a gente vai fazer, vai levar para o poder público? Como é que se gera um documento para o poder público em função disso? Para isso serve o fórum. E você falou do coração da Eternamente Sou. Então, que traz o coração? De coração, eu vou falar para você. A gente é uma ONG muito jovem, né? E eu não sei exatamente, às vezes, se a gente consegue fazer tudo que nós temos que fazer. É muita coisa. Tem muita gente passando enormes dificuldades, mas enormes. Sabe, quando você pega uma pessoa aposentada, que tem sua casa, que recebe uma aposentadoria que dá minimamente para ela se manter, é uma situação. Só que a gente pega pessoas que moram nos lugares mais recônditos, mais complexos, com maior dificuldade. Que não tem direito à aposentadoria, não tiveram direito. Que não tem nenhum recurso financeiro. Tá certo? Isso com 60, 70 anos. Que não tem condições de tratar a saúde, apesar do SUS fazer um bom papel, mas existe uma questão que quando uma pessoa está muito maltratada, ela acha que ela nem mais merece se tratar. Rola autoestima, né? Como é que você trabalha a autoestima das pessoas que sofreram tanto e chega na cidade? Então, a gente trabalha com classes sociais, com demandas muito distintas. E que eu acho que a gente, como associação, tem que aprender
a lidar com tudo isso. A gente é jovem. Eu mesmo sempre estou me perguntando se isso está certo, se está errado. Qual é o melhor caminho? E eu não sei a resposta. Eu acho que a gente, só o fato da nossa existência e ocupar esse espaço, que você falou, dos seminários, ação com os assistidos, e levar essa palavra, porque há pouco tempo atrás nem falava sobre isso. Não, o que aconteceu, Milton? Quando eu comecei a criar o canal, eu virei o viado velho referência, sabe? Que não é verdade. Eu não sou. Entendi. Porque não tinha. Eu criei o canal Tô Passado porque não havia um canal nas mídias sociais que falasse sobre homens velhos gays. Quando que foi o canal que você criou? O canal foi 2019, 2018 e tal. Mas antes disso eu já estudava. Porque aconteceu o seguinte, eu fui na parada LGBTQIA+, com um namorado em 2016, e a gente tava de mãozinha dada para atravessar aquela parafernália cósmica, e passou um casal de jovens e falou, olha, os velhinhos vêm na parada. De novo, o olhar da velhice vem do outro. Do outro. Foi aí que eu fui estudar Simone de Beauvoir. Mas é exatamente isso. Entendeu? E, enfim, é uma longa história, mas eu acho que é uma história... Eu me considero uma história de muito sucesso pessoal, né? Com muitas alegrias que a vida tem me dado. A vida me deu um filho, que é um menino de 17 anos, que eu amo profundamente. Que você estava viajando com ele até agora? Estava viajando com ele, estava na Bahia, foi um sucesso. Ele é um menino que veio da Bahia, e com 2 dias. Então, me deu uma família espetacular, tem uma mãe saudável, que mora comigo também, a gente mora junto. Que está em todos os eventos da Eternamente. Que está em tudo, ela vai na feijoada, vai em tudo, é muito querida. Me deu um namorado, me deu uma irmã maravilhosa, me deu amigos que eu tenho há mais de 40 anos, 30 anos e tudo. Inclusive em Salvador eu estive hospedado na casa de um deles. Então, se eu dissesse para você, olha, cara, minha vida tá uma merda, eu seria um sacana. Não, e eu acho que a gente fala um pouco sobre isso, né? Que envelhecer é também ter propósito de vida. Propósito. E você descobrir qual que é o seu propósito, qual que é a sua causa. Uma pessoa que tem causa, ela continua viva, né? Se você perder a causa, cara, se você perder um objetivo, não é esse objetivo babaca que a gente fala, porque vou... Tal. Você tem objetivos menores, que é a viagem, a saúde, cuidar e tal. Agora, tem grandes objetivos que são aqueles que falam, olha, eu gostaria de intelectualmente realizar ou... qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguma coisa para um bem comum. Sim. Saca? E eu acho que é uma obrigação dos nossos pares, trabalhar para os nossos pares. Sim. Obrigação. Certo? Então, o pessoal fala que eu tenho espírito de corpo, porque não é de porco não, viu, gente? É de corpo. Porque se tiver que ter uma obra no nosso trabalho, agora infelizmente não vai ser possível por causa do prazo. Mas, em geral, eu só trabalho com pessoas da nossa comunidade. Para apoiar, para estimular. Não é nem, você entendeu? É isso. Sabe? Dizer, porque é o gay power. Nada disso, gente. Porque você, quando dá trabalho para alguém, você estimula que ela aprenda outras coisas. Por que essa pessoa que vai trabalhar hoje, por exemplo, pintando a parede, não pode amanhã trabalhar na ONG como um assistente social, que ela se forme, como sei lá o quê, entendeu? E a gente estava falando, né? Então, você me fala isso de apoiar pessoas da nossa comunidade, me faz a lembrança um pouco do que o professor Kalash fala de harmonia entre as gerações. Eu queria entrar nesse tópico também. Que a gente falou que harmonia entre gerações é uma palavra, é uma expressão bonita que precisa ser colocada em prática, mas a gente ainda não tem muito a resposta de como criar essa harmonia. Nem um pouco. Né? Como que as suas reflexões, o que passa pela sua cabeça quando essa palavra vem? Então, harmonia entre as gerações, o encontro intergeracional, como que seria no seu mundo ideal? A gente sabe o que tem no mundo real, mas qual que seria o mundo ideal da harmonia entre as gerações para você? Eu acho... Bom, essa é uma pergunta complexa. Eu vou tentar sintetizar. As questões intergeracionais, elas não podem ser efetuadas a fórceps. Né? Você não consegue arrancar a fórceps, colocar aquilo de forma forçada e tal. Ela demanda uma ação cultural a médio e longo prazo. Né? Se um dia a juventude entender que falar sobre velhice faz bem para a juventude dela, que provavelmente ela vai ter uma vida mais longeva, ela vai conseguir chegar à velhice de uma forma muito mais saudável, não que a minha não seja, ou a dos meus pares não seja, mas ela vai conseguir chegar com muito mais naturalidade para esse processo, que é o processo
de nascimento, vida e finitude e morte. Sim. Certo? Então, trazer a questão da intergeracionalidade é inteligência emocional e inteligência cultural. Quando você insere um jovem nas minhas questões, nas suas questões, nas questões de uma pessoa idosa, quando você faz com que ele enxergue que aquela pessoa idosa não é uma inválida, que ela é uma pessoa sexual, se quiser. É que a palavra sexual parece de sexo, não, de sexualidade, de pancha existencial. Sim. Se uma pessoa jovem entende que isso vai ser para ela também, que ela pode ter isso também, se ela entende que conviver com aquela pessoa é saudável para a existência dela, a gente criou uma conexão intergeracional. E isso já seria um manual antidadista. Já seria Total. uma coisa Você de entendeu que você prepara o antidadismo para as próximas gerações. Eu acho que essa é uma função. Se dissesse para mim qual é a função no futuro do Eternamente Sou, é ela preparar as pessoas jovens de hoje para serem velhos felizes, ou pelo menos satisfeitos com a sua existência no futuro. Isso que você falou da finitude, tem uma frase da doutora Ana Carol de Arantes, ela é uma geriatra incrível, fala muito de cuidados paliativos, que a gente trazer qualidade de vida como uma abordagem para a finitude. Ela fala que a gente tem uma relação muito ingênua em relação à morte. A gente tem uma visão que a gente acha que se eu fechar os olhos para a morte, eu não vou ver a morte, mas a morte está me vendo. Claro. Então, só que isso que você falou é genial, porque a partir do momento que eu, com 36 anos, eu sei que eu vou morrer um dia, tomara que esse dia seja longo e que eu envelheça, mas as escolhas que eu tomo hoje com 36 anos vão ser pautadas nisso. Então, seja no trabalho, no relacionamento, no que eu faço. Emocionais. Sabe, essa cultura de que a vida acaba amanhã, que eu vou viver tudo hoje porque amanhã acaba, isso eu acho uma bobagem. Estou falando do fundo do meu coração, eu nunca acreditei nisso. Tá? E a gente vive dentro de uma comunidade que tem um certo credo com relação a isso. Olha, eu vou viver tudo hoje porque amanhã não me interessa. Não sei se eu vou estar morto. Mas você também não sabe se vai estar vivo. E você não sabe quais serão as consequências para a sua vida de amanhã. Exato. Então, falar de envelhecimento e se ver é que também, né, Luiz, a gente não tem modelo. Nenhum. Né? A gente, porque pessoas heterossexuais, cisgênero, tem a vida inteira viram algum modelo do que é se envelhecer, o que é aquela família. A gente não teve esse modelo. Nenhum modelo. Então, o que você falou da Eternamente Sou, talvez também seja criar esses modelos de envelhecimento. Então, eu chamo de parâmetros existenciais. Tá? Não que a gente sirva de parâmetro para ninguém, mas de alguma forma são marcadores. Fala, olha, aqui as pessoas viviam dessa forma. Quem sabe se a gente construir intelectualmente, com literatura, com seminários, com fóruns, formas de juntar essas felizes juventudes, mas de uma forma intelectual mesmo, sabe? Porque é muito comum você falar assim, eu preciso de uma intergeracionalidade onde todos convivam no mesmo ambiente e tal. Isso é bobagem, cara. Isso é pura falta de entendimento sobre as questões relacionadas à nossa comunidade e às questões humanas. Eu preciso, sim, que as pessoas jovens e idosas entendam que as suas existências são complementares. Porque eu aprendo muito com meu filho. E ele aprende muito com você. Ele aprende muito comigo. Né? Eu aprendo muito. Quando eu vejo os meninos, por exemplo, meu namorado. Ele tem 42 anos, não é nem um jovenzinho, não precisa de se achar, né? Mas eu vejo e eu aprendo. Sim. É um outro mundo, é outra geração. E aprende, mas ele também aprende comigo. Então, acho que essa troca é o caminho. A troca já seja o caminho do que a gente... E, de novo, a gente volta no colorindo, no enriquecimento... Isso. E o que vai ser bom para todo mundo, né? Isso, colorir inclusive dentro da própria comunidade. Exato. Porque é o que a gente vê, né? Então, as pessoas envelhecem, ela perde o valor, e a gente até comentou antes da gente começar a gravar. Imagina agora uma pessoa, um gay idoso, indo para uma balada onde só tem pessoas jovens. Ele vai ser invisível. Ele vai ser um peixe fora d'água. Ele vai ser um peixe fora d'água. Olha, Milton, é o seguinte, se eu for numa balada do meu filho, eu vou ser um peixe fora d'água. Sim. Certo? Então, a comunidade LGBTQIA+, ela replica
os mesmos preconceitos, os mesmos conceitos que tem fora dela. Que a gente falou de machismo, Machismo, sexismo. misoginia, sexismo, Exato. racismo, Sim. muitos ismos aí que são complexos, entendeu? E que eu mesmo tento me livrar deles. Novamente, é falar sobre isso. Se a É. gente não fala, a gente não É. reflete. Então, tem coisas que não vão ser resolvidas no tapa. Tem que ter um trabalho intelectual a médio e longo prazo, um trabalho de entendimento sobre o quão humano cada um de nós é e o quão difícil é, para algumas pessoas e para todo mundo, a finitude. Para todo mundo. Acho que para a maior parte das pessoas falar de finitude é muito difícil. Eu, sinceramente, não tenho dificuldade nenhuma. Numa boa, estou falando sério. Eu estou pronto. Mas não vou morrer como não morri hoje. Talvez não morra amanhã, então vou continuar minha vida fazendo tudo que eu tenho direito, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu amo fazer. Mas eu não tenho problema. Em relação à morte. Não. Isso é uma coisa muito boa, já está estabelecido na tua cabeça. Eu convivo com a morte há quase 35 anos. Você falou da morte no capítulo de sorofobia. Exatamente. Você sente a vontade de falar um pouquinho dele? Totalmente, não. Conta pra gente um pouco, porque também a gente deixa na descrição desse vídeo o capítulo que você escreveu, ou a referência. Bota a referência do livro. Vou colocar a referência do livro, que foi um livro que a Eternamente Sou, em parceria com a ILC, que é o Centro Internacional da Longevidade, e a SBGG Rio, fizeram como introdução às velhices LGBT. Exatamente, que é um livro bacana, ele é um livro um pouco mais técnico, mas tem capítulo para todo mundo. Me fala sobre a sorofobia, que foi a questão que você escreveu o capítulo. Então, eu contei um caos, uma sorofobia, um caos verdadeiro, que aconteceu comigo e tal. Eu sou soropositivo desde 1987, então eu falo que eu sou da velha guarda. E era uma época terrível, como todo mundo sabe. Acho que eu não preciso. Na realidade, eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso. Sim. Tá? Porque se fala. Eu vou escrever um livro agora, que eu fui convidado aí para fazer um trabalho, e queriam que eu fizesse um livro sobre a minha história. Eu falei, não vou fazer uma sacanagem dessa, né, velho? Primeiro, que eu não tenho história toda. E segundo, que eu acho que tem épocas da vida da gente que deveriam ser contadas em décadas. Sim. Então eu falei, vamos negociar. Eu posso fazer um livro de 1987 a 1997, que é quando começa o coquetel. Sim. Que você deve ter visto. É a descoberta e até eu poder tomar uma medicação. Então, a sorofobia, ela é uma coisa que eu achei que não rolava mais. Por que eu achei que eu não rolava? Porque durante um tempo, agora, há pouco tempo e tal, a conviver com a velhice era mais complexo do que conviver com o HIV. Eu ainda acho que é muito mais complexo do que conviver com a velhice do que com o HIV. Não por mim, mas pelo universo que cerca isso tudo. Ainda mais com a revolução que a gente tem hoje, que ia igual aí, com um monte de coisa nova e muito boa. É um paraíso. Para mim, eu já tomei 24 comprimidos. Hoje em dia eu tomo 2 e sou indetectável, certo? E tá tudo bem, né? Tomo cuidado. As pessoas têm PrEP, mano. Que, aliás, se fala muito pouco disso com as pessoas idosas. É uma outra crítica. Se fala pouco ou nada sobre prevenção. Não estou falando só de LGBTQIA+, não. Estou falando no geral. Hétero não sabe nem o que é PrEP. Não sabe o que é PrEP. Certo? Tudo bem. Eu até entendo que o vovozinho que faça sexo com a vovó, tal, não, tem que saber o que é PrEP. Porque eu posso querer sair, sabe? A vovó quer fazer um negócio lá, entendeu? Entendeu? Aí você tem que estar preparado, você tem que saber quais são os métodos de prevenção. É escolha, né? Volta à escolha. Mas eu queria voltar na questão da sorofobia, porque eu acho que até a palavra, tem gente que nem sabe o que é sorofobia, ou viver sorofobia, uma experiência sorofóbica. É devastador, né, cara? Naquela época era extremamente devastador. Eu conto isso no capítulo, se vocês quiserem dar uma lida. Mas a sorofobia, ao mesmo tempo, ela exigiu que eu fosse muito coerente com o que eu acho correto. Eu não vou mentir, eu não vou esconder. Um dia, se alguém tiver que ficar comigo, vai ficar sabendo o que está acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu. Mas é muito doloroso. Ser rejeitado é difícil. Sim. Difícil pra cacete. E ser rejeitado por algo que você não
que não está na sua cara, que não está em você, que não está em você não, que não está na sua cara, que não parece, mas que está dentro de você e que pode naquela época podia machucar outra pessoa. Eu tinha pavor disso, né? Então a minha obrigação eu achava que era falar. Tinha um amigo que brincava comigo, falava assim: Luiz, pelo amor de Deus, você fala, meu prazer, Luiz, eu sou soro positivo. Não era bem assim, mas eu achava que era uma obrigação moral e que outra pessoa tinha escolha. Hoje não, hoje eu não entendo como alguém pode ter preconceito, pode com uma pessoa soropositiva. Exato. Não, tem uma frase que você fala nesse capítulo, esse capítulo é lindo, gente. Quem tiver oportunidade, leiam, porque são 4, 5 páginas que você faz, é um tapa na cara que a gente precisa. Porque uma hora que você fala, que me marcou, você falando que a gente tem que entender como sociedade, é que uma pessoa contrair uma IST, qualquer IST, não, a gente vai culpabilizar e a gente esquece que aquilo foi uma junção de corpos. Claro. Foi um momento prazeroso que aconteceu. Claro. E não vai culpabilizar o indivíduo e vamos pensar... Sabe, ai não, isso é cafona também, gente. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos no século XXI. A pessoa contraiu uma ST, sabe? Hoje em dia, ainda mais com HIV, você tem PrEP, tem PEP, tem prevenção combinada, tem camisinha, tem os soropositivos indetectáveis, não transmitem o HIV. Que isso foi revolucionário. Total. Saber disso mudou a vida das pessoas soropositivas e das que se relacionam. E durante a minha vida eu tive a oportunidade de conhecer gente muito legal que falou assim, uma vez eu nunca esqueço, algumas vezes isso aconteceu, mas uma vez especificamente. Eu conheci um rapaz, um gato, né? Eu estava com uns 33 anos e ainda não tinha coquetel, então ainda tinha a questão, aquela espada pendurada na sua cabeça. E ele era um baita gato e tal. Aí a gente saiu para jantar no dia seguinte, porque era assim, eu já tinha um roteiro. Primeiro Prazer, eu conhecia, Luiz. Primeiro eu conhecia, dava uns beijinhos e tal, no dia seguinte ia comer para conversar. E ele, aí eu falei para ele, eu não falava que eu era soropositivo, eu falava que o meu namorado tinha morrido de HIV, de AIDS. Naquela época não se falava de HIV, se falava de AIDS. E aí ele olhou para mim e falou assim, você tem, né? Eu falei, tenho. Aí ele virou para mim e falou, agora é tarde, porque eu já gostei de você. E eu prefiro estar com você, que me falou sobre isso, do que estar com uma pessoa que me deixou ignorar esse assunto, que me omitiu. Mas é muito violento tudo que você deve ter passado, mas, e de novo, isso entra como uma escolha hoje em dia. Com tudo que a gente sabe, isso é uma escolha da pessoa. Claro. Contar ou não. Claro, hoje em dia mais ainda. Mais ainda. Eu era muito radical com isso, né? Até depois eu falei, a gente vai relaxar um pouco, né? Mas só depois do antirretroviral. Né? Porque antes era realmente uma sentença complicada. Até 1996, tal, quando chegou o coquetel, era muito complicado. Mas depois, eu falei, quer saber? Agora eu vou comentar só quando eu achar que é necessário. E é uma coisa muito pessoal. Sim. Saca? Por quê? Porque existe eu ia falar um palavrão, existe a porcaria da sorofobia, que você é capaz de ser rejeitado por uma bobagem. Bobagem não no sentido de que aquilo não tenha relevância, como questão de saúde e tal, mas é bobagem porque você não vai ter problemas com essa pessoa. Se você tomar cuidado adequado, você não vai se contaminar. O que é revolucionário na minha cabeça, e as pessoas têm que ouvir isso, é entre aspas, mais seguro eu transar sem camiseta com uma pessoa que vive com HIV e tá indetectável, com uma pessoa que não vive com HIV. Não, porque eu sei que ela que não sabe, talvez. Sabe, quantas pessoas não sabem, não testam sorologia? Que, aliás, é um erro, tem que testar. Pelo amor de Deus, gente, testem. Luiz, a gente, como a gente é amigo, a gente ficaria aqui horas e horas, só tá faltando a cerveja. É verdade. Mas a gente tá caminhando pro fim da nossa conversa. Antes de finalizar, eu queria 2 coisas. Eu queria que você falasse como o pessoal te encontra para ouvir mais sobre você, sobre a sua história, como que ele pode acessar tanto o Tô Passado quanto Eternamente Sou. Queria que você deixasse esse recado e também já emendar uma outra pergunta, você deixasse um recado para quem é jovem. Porque tem pergunta difícil, né? Ai, que coisa. Tem uma coisa assim que... uma vez, agora eu não me lembro quem falou assim, jovens, um recado para vocês que eu poderia deixar é envelheçam.
mas eu queria que deixar você fazer o recado que você quiser. Mas fala antes do teu passado, como achar o teu passado, como achar a Eternamente Soul e do seu recado para quem é jovem. Bom, a Eternamente Soul é uma associação que vive de doações. Agora a gente recebeu uma emenda parlamentar. Então, quem puder ajudar a gente, nós temos uma benfeitoria, chama Benfeitoria, só procurar Eternamente Soul, Benfeitoria, que você vai achar lá, é uma contribuição continuada. Não adianta, quando me convida, eu passo o Pires mesmo, que a gente precisa. Tem que passar. A Eternamente Soul tem... eu vou sugerir o Instagram, de lá você chega a todos os lugares, eternamente.soul, no Instagram, @eternamente.soul. E o Tô Passado é Tô Passado _, só. Ali você vai... O Tô Passado tá meio paradinho, né, Milton, que eu te falei, né? Mas você vai achar algumas coisas minhas lá, vai conhecer minha família. Vai conhecer mais de você. E o seu recado para os jovens? Não encaretem. Não fiquem caretas. Não deixe que o tempo transforme você em gente careta. Tá certo? Porque eu tenho uma grande admiração por essa loucura que ninguém entende, às vezes, da juventude, mas nesse sentido de que as pessoas querem ser livres para ter a sexualidade que elas quiserem, a identidade que elas quiserem. Então, por favor, envelheçam saudáveis, mas sem encaretar. Maravilhoso. Acho que não tinha maneira melhor de finalizar. Eu até emendo uma coisa que eu queria falar aqui sobre... Eu fui ler hoje o conceito do que é ser boçal, ou boçalidade. É a gente tentar impor no outro uma regra que a gente não consegue cumprir. Exatamente. Que é o que essas pessoas fazem, de propagar ódio, fazer discurso de ódio. Então, só tenho que agradecer sua presença aqui. Eu acho que trouxe muita luz e muita discussão séria e aprofundada sobre um tema que eu acho que me é muito caro. Gostei muito do que a gente falou. E fico a dica aí para as pessoas, para a gente colorir as empresas, nossa sociedade e nosso país. Obrigado, Luiz. Eu que te agradeço. Um beijo, querido. Um beijo. Um beijo para vocês. E, gente, tenho que agradecer novamente o apoio da Trevo, o apoio da SBGG São Paulo, para que essa voz, essas reflexões que o Luiz trouxe aqui cheguem em mais pessoas. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que possa se beneficiar também dessas reflexões e vamos junto criar essa comunidade. Grande abraço.